E olha, quero convidar você agora a prestar bastante atenção nesse bate-papo, para, olha, conversar sobre como está a sua vida financeira, você aí com o seu esposo, você com a sua esposa, você aí na sua casa, está tendo muitas brigas, muita desavença, você não vê saída, parece que chega certas horas que você fala, eu acho que não dá mesmo, porque o dinheiro é pouco, o gasto é demais e parece que o outro não colabora, não é assim? Tem pessoas que se preocupam demais e os outros, a sensação que dá é que o outro se preocupa de menos e os gastos vão aumentando, as dívidas vão aumentando, até acontecem casos de separação, de muita desavença, é muito ruim mesmo. Para conversar sobre isso, gente, olha, meu convidado de hoje é o Carlos Andrade, que já esteve aqui, já conversamos bastante sobre dinheiro, né? Isso aí, falando sobre finanças. Sobre finanças. E o Carlos vai nos ajudar com dicas, gente, preciosas para os casais se equilibrarem bem aí na vida e especialmente na família. Vamos por partes. A pessoa vai se casar, né? Qual o primeiro passo em relação às contas desse novo lar? Legal, perfeito. Bom, é um prazer estar aqui de novo, agradeço a oportunidade de poder ajudar. Bom, quando a gente vai casar, eu já estou casado há 32 anos, né? Quando você vai casar é um projeto novo, é uma coisa que vocês vão fazer, o casal vai fazer em conjunto. É como, fazendo um correlato, é como abrir uma empresa. Então você precisa entender o que cada um quer. O que eles querem fazer em conjunto, para onde eles querem ir, o que eles querem construir. Geralmente a gente está focado no que a gente vai ser, no que a gente vai ter, no que a gente vai fazer. Então a primeira parte é entender isso, essas metas, né, vamos dizer assim, em conjunto. E depois fazer um planejamento disso, como isso vai acontecer. Então a primeira coisa é isso. Eles entenderem para onde eles estão indo, o que eles querem construir juntos, para ficar bem claro, porque às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra completamente diferente. E aí tem essa diferença de onde se vai colocar tempo, dinheiro, economias, esforços. É exatamente isso, né? Porque cada um idealiza de um jeito, né? E aquela ideia antiga que não acontece mais hoje, muita atenção, muito equilíbrio no que eu vou falar agora, viu, gente? A idealização de que o homem vai pagar tudo, o homem vai custear todo o gasto da casa, né? E a mulher entra com uma ajuda. Hoje mudou? Com certeza. Todos os dois fazem juntos? Com certeza. Não existe uma regra. Se você vai casar e você está trabalhando e sua esposa não, ou sua esposa está trabalhando e você não, é uma coisa que eles sabem em comum acordo, tá vão ali, começar assim. É claro, é. Como às vezes eu ganho mais, eu ganho menos, eu estou trabalhando e não estou, tudo isso muda. O casamento é um processo de décadas. Sim. Então se hoje eu estou numa condição, amanhã eu posso não estar. E essa parceria para vencer essas coisas juntos, que é importante. Você está abrindo um negócio, né? Falando de uma forma bem fria. Mas não é. Tem amor envolvido, tem confiança envolvida, então precisa que os dois entendam isso. Então não tem uma regra, você vai me sustentar ou não. Pode haver fases da vida que isso vai acontecer. Sim. Mas o outro pode ajudar de outra forma, né? Com certeza. Por exemplo? Dando suporte, trabalhando para o outro, ajudando o outro a descansar, a ter a cabeça mais fresca quando está sobrecarregado, a aliviar a pressão, a se desenvolver, a estudar, a fazer os bastidores enquanto o outro está naquele momento mais difícil. E isso se inverte no futuro, não pode ser para sempre, né? Eu vivo em função de você. Até participei muito de encontros de casais, eu e minha esposa, na paróquia que a gente faz parte lá em São José. E se comentava isso, você casa para fazer o outro feliz. Então, se você tem isso em mente, você vai estar sempre dando suporte, você vai estar sempre suportando a outra pessoa. Exatamente. Não é de aguentar, é de dar suporte. E não se colocar numa situação, numa posição de vítima, né? Eu não estou trabalhando, estou sendo sustentado pela minha esposa ou pelo meu esposo. E aí eu estou sendo, então, uma cruz, eu colocar aquilo como um grande peso. Não, mas exatamente, cuidar desses bastidores, cuidar das coisas da casa, né? Saber receber, tem detalhes que fazem a diferença, né, Com certeza. E também pensar em si. Isso é uma condição temporária. Até quando? Perfeito. Então eu vou buscar também a minha autonomia, o meu rendimento, ajudar de outras formas. Sim. Não se acomodar nessa posição. Exatamente. Nenhum dos dois. É sempre buscar crescer junto. Então esse é o primeiro passo para um casamento, é ter essa mentalidade de um ajudar o outro e de entender o que eles estão fazendo, né? Para onde eles estão indo, para que os sonhos tenham coerência. Você não já começa com desavenças, né? Eu quero isso e você quer aquilo. Exatamente. Então isso é como qualquer projeto. É horrível, né? Ô Carlos, e numa situação de um casal em que um dos dois apresenta uma condição mental, emocional mais equilibrada, mais ajuizada, vamos dizer que o casal um tem mais juízo que o outro do que com relação ao dinheiro.
e a situação já está crítica. Os dois já vivem numa situação muito crítica de grandes dívidas. O que deve fazer? Olha, deixando as finanças de lado, né, essa condição você consegue vencer mais fácil quando você está junto com outra pessoa, com a tua família. O suporte é importante. Se você se separa, cada um por si, num momento de crise, é o dobro do esforço. Então, quando você está junto, é muito mais fácil. Então, se os dois têm a mentalidade, como você falou, tá difícil, a gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o que a gente ganha, como a gente gasta, estruturar isso. Mas isso junto é muito melhor. A separação em si é mais custosa. Porque cada um vai gerar uma vida diferente, num local diferente, ou seja, vai piorar essa condição financeira, que muitas vezes essa desavença que você comentou, né, as brigas que acontecem, e são muito comuns, a questão financeira impacta muito essas questões de brigas dentro do casamento, é mais fácil vencê-las juntos. Então, quando um tem mais maturidade, um tem um pouco mais de equilíbrio, é a responsabilidade dele dar esse tom e apaziguar a situação. Isso sem falar em finanças, falando só de relacionamentos em si. Mas e se o outro não entende? Como que pode fazer ele entender? Planejamento é um fator, colocar as coisas na mesa. Os conflitos geralmente eles são montados porque uma posição que ninguém cede, então isso é um conflito, ou as suposições de que as coisas são assim ou assado. É o foco dos conflitos. Eles são resolvidos quando a gente fala das nossas aspirações. Então, onde eu quero ir, o que eu quero construir com você, onde nós vamos, isso aqui é momentâneo. Então, se você consegue levar o seu diálogo para as aspirações, desculpa, você vai conseguir um equilíbrio maior. Então, para mim, falando de relacionamentos e de finanças ou de qualquer projeto, é entender quais são os planos, as aspirações das pessoas. Se você fica na questão da posição ou da suposição, geralmente o conflito não se dissolve. Ou dessa suposição, esperando do outro. Ah, mas eu acho que ele tem que ver. Ou ela não está vendo. Ele não está nem aí comigo. Ele não se preocupa. Você está supondo isso. Então, é da sua cabeça. É da sua cabeça. Você tem que sentar e discutir e ver qual é realmente... Quando se casaram, tinha aquele amor, aquela coisa... Aquela paixão que resolvia quase tudo. No dia a dia, isso vai cobrando um preço. Você precisa sentar e rever essas aspirações, lembrar por que estão juntos, ter a fé como um motivador, isso ajuda bastante. Ter a fé como motivador, que interessante que o Carlos está falando, gente. E outra coisa é você se cuidar, porque cabeça cheia, a dívida já é cruel, né? Ter uma vida financeira muito desestabilizada, numa crise, é muito difícil. E aí você manter a calma para ter um diálogo é bem difícil, né? Tem que procurar outra questão, né? A gente não está falando de finanças, mas está falando de casamento. Se você senta e faz uma oração antes, você se acalma. Então, se vocês estão num momento tranquilo, não vai conversar quando está pegando fogo sobre finanças. Sim. É quando estão tranquilos. Sim. Se começa a esquentar, para. Olha, está esquentando, para. E conversa daqui a pouco de novo, para manter essa racionalidade, manter essas aspirações. E se você, no caso o esposo ou a esposa que está nos acompanhando agora, está muito difícil e você está dizendo, Dani, mas a minha esposa que está ouvindo isso, que precisava ouvir isso, não está aqui. Meu marido, que precisava ouvir isso, não está aqui. Mas cuida de você e procura olhar outras perspectivas e ser criativa na conversa, no diálogo. Cuida de você para você ficar calma. Eu sei que é difícil, sabe, gente? Na hora do furacão, né? A gente não raciocina direito. É muito difícil, né, Carlos? Não dá. Carlos, e como começar a dar o primeiro passo, então, para resolver uma dívida? Você disse, né? Planejamento. Planejamento é a base. Quando você já está dentro de uma crise, você já está endividado, de novo, o planejamento vai ajudar. Quais são as despesas que você tem que pagar? Quais aquelas que você pode adiar, pode postergar? Né? Tem despesas que têm juros menores, tem despesas que você pode ficar inadimplente 6 meses, 1 ano, não faz muita diferença. Lógico que pode sujar o seu nome, mas comer é uma coisa que você não pode ficar sem. Mas, de repente, você pode parar de pagar o financiamento da sua casa, refinanciar isso, ou seja, tem que sentar, entender quanto se ganha ou não se ganha nada, estou desempregado, sei lá, o que se pode fazer com o dinheiro e entrar isso de comum acordo. Nós vamos viver esse furacão durante 6 meses, 1 ano. Os dois sabem disso, aperta o cinto, fecha isso, a família pode ajudar, ou seja, mas tem que sentar e discutir. Quando a gente tem alguma coisa que incomoda, a gente geralmente empurra para debaixo do tapete e fala, se resolve sozinho. Não se resolve sozinho, só piora sozinho. As finanças precisam ser colocadas todas na mesa, listar todas as despesas, separar as que são essenciais e separar as que não são. E aí você começa a priorizar os pagamentos. Isso tem que ser feito, é uma empresa, é o casal. Ele tem que ser feito junto.
Então, na saúde e na doença, né? Na riqueza e na pobreza. Você tem que vencer isso com o teu marido, tua esposa. Ô, Carlos, e com maturidade, né? Sem infantilidade. Ai, mas eu não vivo sem isso. Ai, mas eu queria tanto e fazer tal coisa. Gente, coloca primeiro o pé no chão, sabe? Na vida tudo passa. São fases. Se essa fase financeira, essa fase difícil financeira, dessa crise financeira que você está vivendo, ainda está difícil, continua nela, o que é que você está fazendo ou não está fazendo para sair dela? Porque não adianta só rezar, né? Rezar é bom para você se acalmar, você ter as suas ideias tranquilas e depois entrar em ação, né? Em nenhum momento foi colocado pela igreja ou por Jesus que as coisas iam acontecer. Você tem sempre que fazer, você tem que buscar. Não tem milagre onde você não tem ação. Não. Você precisa colocar ação nisso. Então é necessário que as partes comecem a entrar em ação. Vamos lá. Como calcular a divisão das contas da casa quando os dois possuem receita? Ótimo. Eu sugiro que seja proporcional à receita. Se eu ganho 2.000 e meu marido ganha 2.000 ou minha esposa ganha 2.000, você tem 50-50, 50%, 50%. Então vocês podem dividir proporcional. Mas se um ganha 5 e outro ganha 2, é justo que isso seja proporcional também. Que quem ganha mais arque com mais coisas, porque senão você vai tornar o outro dependente totalmente de você. Ele gasta tudo que ele ganha com as despesas e o outro tem sobra, porque você separa. A partir do momento que você coloca tudo isso junto e proporciona e faz isso proporcional às despesas, isso é melhor. E lembrando que hoje está assim, amanhã está assado, né? Ninguém sabe, ou amanhã está zero, esse está ganhando. Então, se o casal tem essa proporcionalidade, ele vai ter mais facilidade, mais equilíbrio de projetar o que vai fazer com o dinheiro. E agora aquela reservinha de segurança, né? Tão sonhada. Tão sonhada. Quando que eu devo usar minha reserva de segurança? Porque é sempre assim, né? Eu vou fazer uma reserva pra gente viajar, tá bom, marido? Ok. Não, agora vamos viajar. Não, guarda esse dinheiro, porque vai que acontece alguma coisa. Existe uma técnica muito conhecida que chama de potes, 6 potes para você guardar o seu dinheiro, como se você tivesse 6 vidrinhos na casa e colocasse o dinheiro dentro. Se pensar de uma maneira bem simples, metade do que se ganha é para se pagar as despesas fixas e essenciais, é o pote maior. Então, 50%, 60% se gasta com isso. E numa família equilibrada, numa receita equilibrada. Os outros 50% é o que a gente chama de um leque, né? Você vai dividir como? Em outras 5 partes. A primeira parte você pode colocar como lazer. Mas eu ganho pouco, eu quero guardar, eu não vou fazer lazer nenhum para guardar dinheiro. É perigoso. Porque o casamento da gente, quando a gente casa, a conta no banco tá cheia de emoção, né? O banco das emoções, do amor, tá lotado de dinheiro, vamos dizer assim, fazendo essa metáfora. Mas depois do dia a dia vai fazendo saque. É trânsito, é problema, é empresa, isso vai fazendo saque. Se você não deposita, uma hora a conta fica vermelha. E o depositar é o passeio, é o lazer, é a atenção. E não precisa gastar muito dinheiro nisso, ou às vezes não precisa gastar dinheiro nenhum. Ter uma reserva, uma parte para essa parte de lazer, principalmente entre casal, é fundamental para que ele se mantenha forte. Porque não pode achar que lazer é supérfluo, algo que não faz parte, às vezes você sentar ali, ter um jantarzinho, uma coisa, aí vai dentro do teu bolso, do teu projeto para aquilo, mas uma porção é lazer. Teoricamente, se coloca 5 ou 10% em cada 5 dessas partes que eu vou dizer para fechar o 100. Depois, você tem a parte da economia. Então, você separa uns 10% para economizar, para guardar. Legal. Esse dinheiro é para não mexer. Então, não é para, um sapato novo, trocar o carro, não. Esse é a reserva de segurança. Depois você tem mais outros 10% que é para educação, desenvolvimento do casal, às vezes dos filhos, ou seja, você gasta com o desenvolvimento pessoal deles. Depois você tem a parte de compras pessoais, que é o que eu chamo de mesada. Às vezes a pessoa não quer, vou comprar um sapato, tenho que pedir para o meu marido, ou vou, sei lá, comprar um tênis novo para correr, tenho que falar para minha esposa. Eu quero ter uma parte do dinheiro que eu gasto como eu quero. Casais podem decidir isso. Então é esse pedacinho, que é a mesada. Né? Então você coloca aí as compras que você faz. E o último desses 5 aí, você vai ter a parte de caridade, presente para os outros. Então você divide 50% e outras 5 porções. Aí você não confunde, tem a parte de... Você fala, tem mais uma parte que é presentes, né? Para fechar 5 coisas, que eu faço para mim, que eu gasto comigo. Então, se eu tenho essa parte separada da parte da economia, eu não confundo. Eu tenho uma parte que é economia, eu não mexo nisso, eu faço uma reserva. Esse 50% que eu tenho, que é essa metade, eu preciso ter ele guardado pelo menos 6 vezes
que são 6 meses sem renda nenhuma na casa, eu vivo. Eu posso viver sem educação, sem lazer, né? Investimento de educação, sem lazer, sem todas as outra parte. Então, se eu tenho 5 ou 6 porções daquela, eu consigo sobreviver uma crise pelo menos por meio ano ou mais. E se você for pensar dentro dos números que eu falei, você vai demorar uns 2 anos e meio a 3 para juntar isso. Então, essa poupança da emergência, ela é mais de 2 anos para juntar se você reserva 10%. Então, isso não são números fixos, escritos na pedra, mas já é uma orientação. Se você tem um pote para cada coisa e vai colocando esse dinheiro dentro desses potes com disciplina, uma hora você vai ter eles cheios. Você vai comprar um bem maior, uma casa, um carro, uma coisa maior, você vai ter o seu gasto para o seu lazer, você vai ter dinheiro para a sua educação, você tem uma reserva dentro do montante que vocês têm, né? O que o casal tem, o nível social que eles conseguem atingir naquele momento. Gastar mais do que ganha é a receita para quebrar. É a receita para quebrar, né? E aí quebrou, começam as brigas, você gastou demais, você fez aquilo. Então é necessário que eles gastem, economizem, façam tudo com transparência, os dois sabendo. Ah, ele que paga, eu não sei o que está acontecendo, é ele que saca, eu pego o dinheiro e dou todo na mão dele ou dela. Então isso é complicado. Até fazendo dele ou dela, na minha casa quem cuida das finanças é a minha esposa, não sou eu. Ah, não é você? Não, toda a parte de pagamentos, bancos, eu que falo para ela. Como você é que aprendeu com ela? Olha, a gente trabalhou muito junto, a gente casou muito novo, e a gente trabalhou muito junto e começou a trabalhar assim, ela é muito mais detalhista do que eu. Legal. E ela faz toda essa parte, né? Ela é muito mais econômica do que eu, fico mais seguro lá. Então, porque a ideia de ser economicamente financeiro, ter equilíbrio financeiro, não quer dizer que a gente gosta de gastar, né? Não. A gente gosta, mas tem que ter, né, o equilíbrio, mas né, isso Carlos? é legal, a gente tem os rendimentos, a gente coloca, a gente sempre teve conta conjunta e tudo mais, mas isso também não é uma regra. Eu acho que o principal é você ter transparência e fazer os planos juntos e seguir aquele plano. Isso resolve tudo. Dá, não dá, faz, não faz, tem ou não tem, é simples. Vai é tranquilo, agindo, né? É tranquilo. Tem solução. É. Tem solução. Qual que é o nome da esposa? Roberta. Roberta, tá de parabéns, tá bom? Sendo exemplo aí. Carlos, muito obrigada. É isso, prazer foi meu. Muito bom, prazer. Chegou bem na nossa casa nova, né, Carlos? E ficou muito bonito aqui, parabéns. Ah, muito obrigada. Carlos, volta mais.